فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Essas três palavras que vocês ouviram em árabe no início deste vídeo são as três palavras mais significativas, às quais quero que prestem atenção hoje neste vídeo arrepiante. Eu não estava preparado para fazer outro vídeo para vocês. Na verdade, estou indo embora agora. Estou indo para o próximo destino. Mas no meio da noite, minha irmã me ligou. Ela me disse que a nossa cidade natal foi atingida. Eu acordei, fui ver as notícias e vi que o Irã, junto com o Hezbollah, lançou uma operação totalmente nova. Esta operação carregava as três palavras mais significativas que falam sobre uma profecia arrepiante que vou revelar a vocês hoje. Esse último vídeo alcançou mais de 150 mil pessoas. E eu creio hoje que, na palavra do Alcorão, na palavra do Midrash e na palavra da Torá, você encontrará clareza sobre onde estamos e o que está diante de nós. Peço que compartilhem, curtam e não se esqueçam de orar. E, por favor, leiam agora mesmo o livro A Queda de Edom. Nesta noite, exatamente ao pôr do sol, o Hezbollah anunciou uma nova operação, Amilat el-Asaf el-Marul. Estas palavras em hebraico significam Mivitsa Rakesh Haneral ou Mivitsa Hakash Haneral, a operação da palha consumida. Esta missão foi lançada com a palavra da Surah. Surah é como um capítulo. E este capítulo apocalíptico encontrado no Alcorão foi anunciado hoje como a base para esta operação, como a guerra de todas as guerras, a guerra final, a guerra que trará o fim. A versão de Gog e Magog para os muçulmanos foi anunciada hoje. Chama-se Surat el-Pil, a história de um elefante. Ouçam as palavras da Surah, as palavras que vocês acabaram de ouvir hoje, e vocês entenderão o quão significativa elas são, especialmente neste momento. Está escrito na Surah: Você não viu, ó profeta, como o Senhor lidou com o exército do elefante? Ele não frustrou o plano deles? Pois ele enviou contra eles bandos de pássaros que os atingiram com pedras de argila cozida, deixando-os como palha mastigada. Veja bem, esta história fala sobre um elefante, um exército que ficará confuso e acabará caindo. Hoje, o Hezbollah anunciou a operação Palha Consumida, ou em árabe, Fajalam Ka Asfin Makulim. Makulim soa como a palavra Mahelet em hebraico. Ela vem da mesma palavra raiz. Então eu posso entender e decodificar isso para vocês. Isso é formado com essas palavras: eles serão consumidos como palha e serão devorados. Inicialmente, quando ouvi essas palavras e o nome da operação, uma operação mortal que atingiu todo o norte de Israel de forma catastrófica hoje, essas palavras a princípio não ressoaram em mim. Mas então eu entendi. Essas palavras em árabe significam: eles serão consumidos como palha. O nome da operação é palavra por palavra o que se encontra escrito em Obadias, capítulo 1, versículo 18. Irmãos e irmãs, os inimigos de Israel hoje anunciaram que estamos vivendo o que está em Obadias, capítulo 1, versículo 18. Eu não anunciei isso. O Hezbollah anunciou isso hoje de forma chocante. O livro de Obadias, capítulo 1, versículo 18, diz: Vea-se otam kekash neihal, eles serão consumidos como palha. E o versículo continua dizendo: e a casa de Jacó e a casa de Iosef tornam-se fogo. Luz e fogo. Luz e fogo. A casa de Jacó será fogo. A casa de Iosef será uma chama. E a casa de Esav será consumida como palha.
É realmente um choque perceber que hoje este é exatamente o mesmo versículo bíblico que foi dado à operação militar pelo Hezbollah, no momento em que eles anunciaram publicamente que consumirão todas as nações do mundo hoje. É incrível pensar nisso hoje. O Irã declarou: preparem-se, pois o preço do petróleo vai chegar a $200 o barril. Eles trarão Esav, ou seja, as nações, para a destruição total agora mesmo. Entendam uma coisa: Esav não são todas as nações. O remanescente não é Esav. O remanescente será a casa de Jacó e a casa de Yosef, ou seja, Jacó, o povo judeu, e Yosef, aqueles que pertencem ao Messias. Vocês estão acompanhando o que estou dizendo hoje? A Operação Palha, ou seja, a destruição de Esav, é anunciada hoje por Amaleque, e isso é importante. Ouçam o comentário do Radak sobre Obadias 1:18. E se o Hezbollah acabou de anunciar essa operação, vocês devem saber o que vem a seguir. Está escrito pelo Radak: a semente de Esav não cairá, a não ser pelas mãos de Yosef ou pela sua descendência. Eu digo a vocês hoje, vocês, os gentios que amam Yeshua, o verdadeiro Yeshua judeu, clamem por ele agora com as palavras Baruch Haba, Beshem Adonai. Ou Yosef, ou aqueles que pertencem a Yosef, irão destruí-lo. Só existe um objetivo final aqui, e eu quero que ouçam o que estou dizendo. O único desfecho aqui, quando tudo isso acabar, será com a vinda do Messias. E observem que a maré está mudando. Todo mundo achava que o Irã iria cair assim, de uma hora para outra. E aqui eles ainda estão de pé. E onde estão os rebeldes? Onde estão as revoltas? E vocês se perguntam o que está acontecendo? A América disse: talvez está na hora de terminar a guerra. Mas o Hezbollah e o Irã dizem que eles determinam quando ela acaba. Vocês entendem o que estou lhes dizendo neste exato momento? Rashi diz: o que o Senhor falou? De Jacó sairá um governante, e ele destruirá aquele que permanecer na cidade. Veja bem, no final das Escrituras está escrito: assim diz o Senhor. Rashi disse que isto escrito em Obadias 1:18. Assim disse o Senhor. Está nos conduzindo à vinda do governante, à vinda do Mashiach. Ele vai destruí-los. O Mashiach resolverá isso. E o Midrash continuou e conectou isso a 1 Samuel 30:17, quando Davi, como está escrito, os atacou desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, exceto os 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Vocês entenderam isso? Esav enviou 400 homens a Yaakov. A palavra palha, em hebraico, possui o valor numérico de 400. Ok? Este é o restante dos demônios que vão permanecer. E eles vão ter que lidar com o próprio Messias. Peço desculpas, vocês podem ouvir minha voz, mas espero que vocês consigam ouvir o Espírito do Deus vivo falando com vocês neste momento. Deixe-me concluir com estas palavras do Midrash. Quem é aquele que está vindo? Ele está vindo. O próprio Alcorão muçulmano até diz que esta é a guerra. A questão é, quem vai se tornar palha, Jacó ou José? Ou será que serão as nações e Amaleque? Qual deles? Acho que vocês sabem a resposta para isso. E Moisés falou a Josué. Por que ele disse isso especificamente a Josué? Este é o Midrash, porque ele veio da tribo de José. Quem está vindo? José está vindo. O nome de José é Josué, ou em hebraico, Yehoshua. O nome de Josué é Yeshua. O Midrash está nos dizendo quem é aquele que está vindo. Seu nome é Yeshua. Como está escrito em Obadias 1:18. A casa de Yaakov será um fogo, a casa de Yosef será uma chama, e a casa de Esav será palha. Uma chama sairá da casa de Yosef e consumirá a palha da casa de Esav. Isto se refere a Yehoshua, o nosso Yeshua, que é aquele que derrota Amaleque. Veja o que está por vir. O Rabino Pinhas diz em nome do Rabino Shmuel Bar Nahman. É uma tradição na Agadá que Esav só cai pelas mãos dos filhos de Raquel, como está escrito aqui em Jeremias 49:20.
Certamente os pequeninos do rebanho os arrastarão. E por que eles são chamados assim? Porque eles são os menores entre as tribos, como está escrito em Gênesis 30, 25. E aconteceu que, quando Raquel deu à luz a José, como está escrito em Números 24, 19, um governará a partir de Jacó e destruirá o remanescente da cidade. Sobre este está escrito pequeno. Eis que te fiz pequeno entre as nações. E sobre este está escrito jovem, como está escrito em Gênesis 37, 2. E ele era um jovem entre os filhos de Bila. Este, Esav, cresceu entre duas pessoas justas e não aprendeu com suas ações. E este, José, cresceu entre duas pessoas más e não aprendeu com suas ações. Este, José, se preocupava com a honra de seu Criador. E este, Esav, desprezava a honra de seu Criador. Ouçam-me. O caos está vindo ao mundo e Esav será destruído por Amaleque. Lembrem-se do que estou lhes dizendo. Se Amaleque está destruindo Esav, ou Esav está destruindo Amaleque. Pérsia, América e Pérsia. No Yomá 10 existe essa distinção. Leiam Yomá 10. Existe uma grande distinção. Qual deles vencerá? Eles destruirão uns aos outros. E os únicos que permanecerão de pé serão Yaakov e Yosef. Eu os convido hoje a se unirem a Yaakov, a Yosef, a Yeshua, a Israel e a lutarem esta batalha hoje, enquanto ainda há tempo. O Alcorão, de fato, hoje anunciou que Obadias 1:18 está sobre nós. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول